dia! Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 9/6/2026, quarta-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP. Um defensor, pessoal, ali de XRP, afirma que o XRP pode precisar chegar a US$ 100 ou até mesmo a US$ 1.000. O tão sonhado, pelo menos, né? 3 dígitos que eu acredito que a maioria dos investidores queriam, né, que o XRP chegasse. Ele traz por que isso pode acontecer, por que o XRP pode precisar então chegar pelo menos em 3 dígitos. Enquanto, né, as discussões sobre o futuro ao longo do XRP continuam, a comunidade, né, de cripto chega, né, e coloca uma pergunta recorrente: qual alto preço do XRP precisa subir para que ele se torne uma ferramenta importante para pagamentos globais transfronteiriços? Daí vem uma investidora de XRP, a Daphne, né, que revisitou recentemente esse tópico, compartilhando uma conversa que teve repetidamente com um amigo que apoia fortemente o XRP e seu potencial papel nessas finanças internacionais, aonde eu sempre bato nessa tecla. É a principal utilidade do XRP, é esses pagamentos transfronteiriços, é os pagamentos internacionais, aonde usa, né, o token XRP como utilidade nessa ponte. Daí ela colocou, pessoal, na sua publicação, descrevendo um argumento frequentemente usado por nós, defensores, holders, investidores de XRP. Se o XRP alcançar ampla adoção para pagamentos globais, o preço do ativo aí do XRP poderá eventualmente precisar atingir centenas ou até milhares de dólares por token. E esse raciocínio por trás dessa visão se concentra na liquidez e não na capitalização de mercado. Muito se fala, né, sobre o supply do XRP ser muito alto, mas, né, daí não levaria o supply em conta, mas a liquidez. E aqui ele traz, né, o argumento da liquidez por trás então dos preços mais altos aí do XRP. Ela explicou que o seu amigo acredita que a capitalização de mercado não é um fator principal na avaliação do valor futuro do XRP. Em vez disso, ele argumenta que a eficiência da liquidez é o que mais importa. Segundo ele, um XRP de baixo preço seria menor eficaz para facilitar o enorme volume de fluxos de capital que poderiam circular pela rede caso as soluções de pagamentos da Ripple estivessem em uma adoção global significativa. Em contrapartida, né, um preço mais alto do XRP permitiria que cada token liquidasse quantias maiores de valor. E os defensores dessa visão argumentam que isso tornaria a rede mais eficiente, exigindo menos token XRP para processar grandes transações. Se você pegar cada transação de XRP, ela vale ali centavinhos de dólar. Se você pega um XRP a 50 centavos, então seria ali mais XRPs para poder fazer essas transações. Mas os bancos não querem isso, instituições, para poder fazer esses pagamentos transfronteiriços. Ele precisa de um XRP mais alto para usar menos XRP possível para esses pagamentos, né, ali dentro das transações. Então, isso levaria o XRP para um valor mais alto. Ela reconheceu também que já se deparou com uma explicação muitas vezes ao longo dos tempos. No entanto, admitiu que nunca compreendeu completamente a lógica por trás dela e questionou as realidades econômicas de fato que sustentam a afirmação ou se ela simplesmente se torna uma narrativa amplamente repetida na comunidade XRP. Em vez de apresentar essa construção definitiva, ela usou o seu cargo para buscar opiniões de outros participantes do mercado, de outras pessoas da comunidade. Ela questionou se o XRP realmente exige, né, um preço unitário muito alto para suportar liquidações transfronteiriças em larga escala, ou se o conceito se tornou uma suposição repetida sem a devida análise. Suas perguntas refletiram uma discussão mais ampla que persiste entre apoiadores
críticos ou analistas do XRP há ano. A questão permanece particularmente relevante porque a Ripple tem consistentemente posicionado o token XRP ativo, né, ali o token XRP nativo da Ripple, como um ativo de ponte que poderia facilitar transações internacionais mais rápidas e eficientes. Consequentemente, muitos investidores tentam estimar como os níveis potenciais de adoção poderiam influenciar a futura valorização do ativo. Entre os que responderam à publicação dela estava o usuário Hag, tá? E ele argumentou que o preço do futuro do XRP será determinado em última análise pela a sua adoção. Então, essa adoção está sendo vista como principal fator impulsionador do preço do XRP. Segundo o Hag, a adoção em larga escala exigiria naturalmente uma valorização significativamente maior do XRP. E ele afirmou que, uma vez alcançada essa adoção completa, o preço precisaria ser muito mais alto. Ele também enfatizou que o XRP não deve ser visto apenas como uma cripto, mas como um componente de um ecossistema mais amplo que desempenha uma função necessária dentro da rede. Embora né, várias opiniões permaneçam divididas sobre se o XRP precisa atingir preços excepcionalmente mais altos para facilitar os fluxos de pagamentos globais, essa publicação de Colin destaca um debate contínuo que segue atraindo a atenção de investidores que buscam entender como a adoção, liquidez e a avaliação podem, em última análise, se cruzar no futuro dos pagamentos digitais. E muito se fala, pessoal, sobre então o preço do XRP ter que ser mais alto para os bancos ter lucro com isso. Comprar agora como instituições, reservas de valor, né, levando aí títulos de tesouro de XRP para dentro de instituições para longo prazo, para né, XRP se valorizar, para aí sim bancos utilizarem o XRP e ter lucro com isso, né? Então muito se fala nesse preço mais alto. Mas daí vem outros, né, investidores no mercado, colocam que a adoção do XRP levará então o XRP para ser um preço mais alto. Essa aqui é a publicação dela, tá, pessoal? Onde ele coloca, né, se o XRP for amplamente adotado em pagamentos transfronteiriços, né, o preço do XRP precisará atingir centenas ou milhares de dólares. O raciocínio dele é: a capitalização de mercado não importa, a liquidez é a chave. Então ele coloca sobre a liquidez, né, dentro ali do XRP Ledger ser a chave para ter um preço mais alto. E não a capitalização de mercado, né? Onde o XRP chegou no seu topo em 3,66 em 215 bilhões de dólares. Então ele não coloca muito sobre a capitalização de mercado e sim sobre a própria liquidez. E o XRP né, precisa então de um preço unitário muito mais alto para suportar as liquidações transfronteiriças em grande escala. Então eles colocam aqui né, um pouco da liquidez no desenho aqui, né, com o XRP subindo e não muito, né, enfatizando a capitalização de mercado. Outros né, apoiadores então falam sobre essa adoção, mas eu acredito, né, quando tiver a adoção alinhado com ali o preço mais alto né, dos bancos podendo já utilizar, consequentemente, né, a liquidez entrará em cena. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.